Tema de hoje, eu me cobro demais. Se você não estava no último encontro, deixa eu dar uma recapitulada que é bem importante. A gente falou que existe uma expressão que é muito usada hoje, você já deve ter ouvido em palestras e livros, que se chama burnout. É uma palavra em inglês que significa queimar completamente. E ela tem sido usada para falar sobre esgotamento, sobre nós ficarmos completamente exaustos, né? Que é algo muito comum hoje. As pessoas andam cansadas, muitas vezes exauridas, né? E muitas vezes também estão completamente esgotadas. Mas algo que talvez a gente não saiba, e essa é a novidade, é que tem um termo muito recente que tem sido usado chamado burn-in, que é uma brincadeira, porque no inglês out é fora e in é dentro. E essa palavra tem sido usada como reflexão para mostrar que muitas vezes, isso é importante para essa série, muitas vezes aquilo que nos esgota, aquilo que nos cansa, aquilo que nos deixa exaustos, não são cobranças que vêm de fora, mas de dentro. Se você reparar, talvez vai ter situações onde não tem ninguém te cobrando. Às vezes tem, né? Eu sei que às vezes tem cliente, mas às vezes não tem ninguém te cobrando. E você vai perceber que quem te cobra mais é você mesmo. Tem situações onde as pessoas nos pressionam a continuarmos trabalhando, a continuarmos fazendo, mesmo quando a gente já está cansado. Eu entendo isso. Mas perceba que muitas vezes essa pressão não vem dos outros. Às vezes somos nós mesmos que não conseguimos parar. E talvez já aconteceu com você de, sei lá, fazer uma cirurgia, ter um problema de saúde, e o médico falar para você assim, 2 semanas de repouso. E aquela semana não passa, sabe? Porque a gente tem dificuldade em parar. Dificuldade em dizer não. Então, enquanto o burnout tem a ver com pressão externa, outras pessoas exigindo demais de mim, o trabalho me esgotando, o burn-in tem a ver com pressão interna. Eu me exijo demais, eu não me permito parar. E se a gente for ver, talvez muito provavelmente é isso que mais tem nos cansado. Agora, uma outra coisa que também tem chamado a atenção dos pesquisadores quando se fala em cansaço, em autocobrança, é os nossos relacionamentos. Em especial, a relação pais e filhos. Eu dei uma pesquisada num estudo científico realizado pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, em 2021, recente, né? Olha só, com mais de 17 mil pais de 42 países diferentes. O estudo revelou que de 5 a 8% dos pais apresentam burnout parental severo. Olha só, 5 a 8% estavam extremamente esgotados e exaustos, e a principal razão era o relacionamento com os filhos. E aí a gente para e pensa, talvez não estava no teu radar, mas para e pensa. Você já percebeu que uma das áreas que a gente mais se cobra é com relação aos nossos filhos? Inclusive, nessa pesquisa, eles colocaram, olha só, nossos países cultivam um culto de performance e perfeccionismo na parentalidade. E aí, quando a gente vai ver, a gente está, de vez em quando, repetindo esse pensamento assim, perdi a calma com ele de novo, né? Perdi a calma com meu filho de novo, e a gente se cobra, se sente muito mal, porque a gente perdeu a calma, de repente levantou a voz. Você não dormiu já alguma vez de consciência pesada? Porque você se excedeu com seus filhos? Ou, de repente, a gente se cobra muito, do tipo, poxa, eu estou trabalhando demais, eu não tenho tempo para eles estão crescendo, eu não estou vendo. Você já teve esse tipo de pensamento? Olha só, desculpa. Eu ouvi uma frase na semana passada que me chamou muita atenção, porque se esse sentimento de autocobrança, ele já é alto entre os homens, eu vou falar agora como pai, eu me cobro bastante na questão da paternidade, eu me cobro bastante. Eu acho que esse sentimento é ainda mais forte entre as mães. Na semana passada eu ouvi uma frase que me marcou bastante, diz assim, se fica, se frustra, se sai, se culpa. Talvez essa frase ela resume muito um pouco o sentimento das mães. Porque se fica em casa para cuidar dos filhos, muitas vezes se frustra. Porque a carreira não está andando como dos meus amigos. Aí vê lá nos stories, que de repente um colega da faculdade já se desenvolveu bastante e a minha carreira não está indo porque eu estou em casa. Agora, se sai para trabalhar,
se culpa. Porque deveria estar em casa, porque deveria dar mais atenção para os filhos, porque deveria estar mais junto, porque deveria acompanhar algumas coisas. Porque ele falou uma palavrinha, não estava junto. Se sai, se frustra. Se fica, se culpa. Lisa Damour é uma PhD em psicologia especializada justamente nessa relação de pais e filhos, e autora best-seller do The New York Times. Ela fala, olha só, estamos criando filhos em uma cultura de expectativas impossíveis. Pais frequentemente assumem que se seus filhos estão enfrentando dificuldades, eles fizeram algo errado. Não é? Você vê os filhos assim, passando por um problema, passando por uma dificuldade, tendo um momento de crise, você pensa, onde foi que eu errei? E às vezes sim, às vezes talvez a gente tenha falhado em algum momento, mas às vezes não. Às vezes simplesmente é uma fase. Às vezes eles estão passando por dificuldades porque o mundo é difícil. Às vezes estão passando por dificuldades porque eles fizeram escolhas ruins. Mas a gente sempre sente que a responsabilidade é nossa. E o tema de hoje é justamente a ideia de nós encontrarmos leveza na nossa relação de pais e mães. E se você está pensando, poxa, eu não tenho filhos, vim para o culto errado, deveria ter ido para o jogo da chapa, sei lá. Não se preocupa. Deixa eu dizer para vocês, que mesmo que você não tenha filhos, alguns desses princípios vão ser importantes para qualquer tipo de relacionamento. Talvez vão ser mais aplicados diretamente à questão de pais e filhos, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, mesmo que você não tenha filhos e isso não esteja aí no seu horizonte. Mas para falar então sobre nós vivermos com mais leveza nos nossos relacionamentos, especialmente com os nossos filhos, deixa eu apresentar esses 3 caras para vocês. A gente chama eles de patriarcas, porque eles foram os antepassados do povo de Israel. A história deles está em Gênesis e é bem interessante, porque se tu perguntar para qualquer pessoa que conhece a Bíblia, dizer assim, fala alguma coisa de Abraão, vai ter o que falar, né? Abraão, pai da fé, cara que peregrinou sem saber para onde ia, né? Fala alguma coisa de Jacó. Não, Jacó era o cara que brigou com Deus, Deus mudou o nome dele para Israel. Fala alguma coisa importante de Isaac. A gente não sabe, já reparou nisso? Abraão, pai da fé. Jacó brigou com Deus. Isaac não tem nada para falar de Isaac, não. A gente não sabe muito da vida de Isaac, mas a gente vai falar justamente da vida dele, porque foi algo muito importante que aconteceu com ele. Isaac, atenção, foi alguém que foi educado por pais crentes. Abraão, pai de Isaac, teve pais politeístas, mas Isaac não. Isaac foi aquele cara que desde pequeno ouviu de histórias de Deus. Provavelmente desde pequeno tinha gente orando na casa dele. Então Isaac, ele foi alguém que provavelmente, se fosse nos dias de hoje, era aquela pessoa que cresceria dentro da igreja. Filho de Abraão, pessoa muito importante. A gente sabe também que Isaac, ele é um filho obediente. Lembra da história do Monte Moriá? Ele é conhecido como um filho obediente. Sabe aquele filhozinho que nunca deu problema, né? Bem tranquilinho. Porém, ele teve 2 filhos bem difíceis. Quem é pai e mãe? Sabe que às vezes a gente está lidando com os nossos filhos? Já passou por isso? Pai e mãe. E aí está aquele vulco-vulco em casa, né? Os seus filhos estão naquele momento assim, ó, meio tenso, meio rebeldes. E você olha para o canto da sala e você vê os seus pais com um sorrisinho no rosto, olhando para você, dizendo, agora você sabe o que eu passei? Sabe? Agora você sabe o que eu passei com você, né? Já teve essa experiência? Não é o caso do Isaac. Isaac foi um filho obediente, mas teve filhos bem difíceis. Os gêmeos Esaú e Jacó. Esaú era ruivo. Você sabe que ter gêmeos não é fácil, né? Ter filho ruivo também não é fácil, né? Dos ruivinhos tem uma faminha de pestinha, né? Jacó, ele tinha filhos gêmeos, que já é caos, ruivo. Olha só. E o que deu mais problema nem era o ruivo era o bonzinho. Pensa na situação dele. Essa era a ideia. Jacó, a família do Isaac se desenvolve e eles têm um erro muito importante. Olha só, a Bíblia fala em Gênesis 25,
Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Erro terrível. Um amava mais um filho, outro amava mais o outro. E isso era perceptível. Não dá, né? Regra básica de pais, temos que amar os filhos igual. Mas não foi o caso aqui. E isso deu problema. Deu problema. Entenda que daí quando esses meninos foram crescendo, esse ambiente de disputa ficou muito maior. Por causa disso ali. E chega um momento em que Jacó dá um grande golpe no seu irmão, a ponto do irmão dizer o seguinte: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Então o Esaú diz: meu pai está quase morrendo, não vou dar esse desgosto para ele, mas quando meu pai morrer, eu prometo que eu mato o meu irmão. Você já imaginou que família disfuncional? Eu acho tão interessante porque a Bíblia, quando fala dos seus personagens, a gente esperaria que fossem pessoas muito perfeitas, muito certinhas, né? Uma família da Bíblia, família poxa, o cara aí é o filho do Abraão, os netos do Abraão, né? Imagina, é quase filho de pastor, neto de pastor. Então a gente imaginaria uma família certinha, família de propaganda de margarina, que de manhã acorda sorrindo, passa para mim um açúcar claro, meu irmãozinho. Não é o que acontece aqui. É uma família cheia de problemas, como as nossas. Porque as famílias bíblicas, elas não são melhores do que as nossas, mas aprenderam a encontrar Deus na sua fraqueza. Esse é o ponto. Essa é a questão. Bom, aí, o que acontece? A gente teve um problema aí na projeção, a Júlia já está aí resolvendo, né? E está tudo certo. Então, daqui a gente tira dois exemplos, aliás, a gente entende uma coisa que é muito importante. Nós também não somos perfeitos. Nós temos limites. E a Bíblia, ela justamente nos incentiva a lidarmos com esses nossos limites. E aqui nessa história e na relação com os nossos filhos, significa pelo menos duas coisas. Primeira, nós podemos ser bons pais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que pode ser um pouco difícil, mas também é libertadora. Mas nós não seremos pais perfeitos. Nós não seremos. A gente pode tentar e a gente tem que tentar. A gente pode se esforçar e tem que se esforçar. Mas nós teremos as nossas falhas. Nós teremos nossas imperfeições. E a segunda coisa, que é muito importante da gente perceber, viu, gente? Eu sei que tira um pouco da atenção de vocês, mas foca em mim. Quem deveria estar fazendo alguma coisa, está fazendo alguma coisa, tá bom? Já vamos voltar para cá. Daqui a pouco já volta a projeção também, senão também a gente toca assim, não tem problema. Segunda coisa que eu acho muito importante de perceber é que a gente pode ensinar bem os nossos filhos. A gente pode ensinar eles a orar. A gente pode ensinar a Bíblia para eles. Mas eles terão a sua escolha. Não existe nada que possa garantir que eles vão seguir o caminho que a gente aponta. Vocês percebem isso? Isaac provavelmente fez o que ele podia, ensinou sobre Deus, mas Jacó teve a sua escolha. Então, sabe, eu lembro lá em casa, como é que foi lá em casa? A gente teve o hábito de ensinar a Bíblia para os nossos filhos desde bebês. Aliás, quem está esperando aí para vir filhos, é um negócio muito legal. Então, quando eles eram pequenos, eles eram recém-nascidos. A gente pegava eles no colo e orava com eles e lia a Bíblia de bebê para eles. O Jorge, eles eram recém-nascidos, não entendiam nada, eu sei, mas eles já estavam em contato com a palavra, desde bebês. Uma das primeiras palavras que a Laura falou foi Biba, era Bíblia. Porque quando a gente sentava na poltrona para dar mamadeira, ela já sabia o que vinha depois, Biba, ela chamava. Muito legal, foi uma experiência fantástica.
Mas apesar de eles terem tido contato com a palavra desde recém-nascidos, e até hoje, toda semana, porque, não sei se vocês perceberam, mas a gente falta pouco culto, né? Não tem muito o que fazer, né? Todo domingo estão aí. O Bernardo e a Laura são todos campeões aí de presença no culto infantil. Mas nada garante. Não tem como garantir que eles vão ser seguidores de Jesus. Por quê? Porque eles terão a escolha deles. Assim como Jacó teve a dele. Então, mesmo dando uma boa base, nossos filhos poderão fazer escolhas ruins, ferindo outras pessoas e a si mesmos. E aí, vem essa frase interessantíssima do Dale Galloway. Olha só. A chave para conseguir a paz interior é aceitar o que você não pode mudar e deixar isso nas mãos de alguém que seja maior que você. E aí ele fala, olha só, você não pode mudar o clima, você não pode mudar o tic-tac do relógio, você não pode mudar o passado, e olha só, você não pode mudar a escolha de outra pessoa. A gente tem tanto poder pelas escolhas das outras pessoas, como a gente tem do clima. Eles vão ter suas escolhas. E aqui, é interessante, o Dale Galloway não fala isso pensando nos filhos, ele fala pensando no casamento. Porque ele é um pastor que passou por um processo de divórcio, a sua esposa pediu o divórcio dele. Abalou muito a vida dele, e ele escreveu esse livro Reconstruindo Sua Vida. A gente não tem como controlar as escolhas dos outros. Você não pode ser responsável pelas escolhas do seu cônjuge. Você não é responsável pelas escolhas dos seus pais. E tem pai e mãe que dão muito trabalho para os filhos, já repararam nisso? Cara, eu já vi gente chorando, meu pai não para de beber, eu sei. Eu já vi gente chorando, dizendo, minha mãe não tem jeito, eu sei. Mas a gente não pode se sentir responsável pelas escolhas dos nossos pais, dos nossos amigos, dos membros da nossa igreja, nem dos nossos filhos. A gente pode dar uma boa base, e deve, mas a gente não controla. Sabe, eu acho que na vida de pai e mãe é mais ou menos assim. No começo, a gente talvez até está na direção. Se a vida dos nossos filhos é um carro, talvez a gente até está na direção, porque a gente literalmente bota eles para dormir, para comer e tal. Mas daqui a pouquinho a gente já está no carona. Talvez a gente está no carona, mas a gente está ali pertinho, dando os conselhos, mostrando para onde ir, para onde não ir. Talvez a gente até teria aqueles pedais de freio, de embreagem, de carro de autoescola, qualquer coisa, a gente, vendo que os nossos filhos estão no momento, estão indo numa direção ruim, a gente freia, para tudo, opa, não é por aqui. Mas conforme eles vão crescendo, daqui a pouco a gente vai perceber, você não está mais no banco do carona, você já está no banco de trás, eles te ouvem menos. Daqui a pouco, talvez, como é no caso do Isaac e Jacó, você nem está mais no carro, eles nem mais te ouvem. Mas a grande questão aqui, e aí vem o ponto, Deus não deixa eles. É isso que o Dale Galloway falou. O segredo da paz interior é aceitar o que não se pode mudar e deixar isso nas mãos de alguém que pode. Ele comenta algo bem interessante no mesmo livro, ele fala, pare de fazer o jogo da culpa, embora o jogo da culpa seja muito popular atualmente, é algo muito prejudicial. Nunca traz a cura, sempre machuca mais, nunca resolve problemas, somente os aumenta. Quando estiver errado, admita. Quando estiver certo, não precisa ficar repetindo. Acho bem interessante que às vezes, quando a gente está passando por problemas, especialmente na família, é uma das coisas que a gente mais fala assim, onde é que foi que eu errei? Você que é o culpado, eu que sou o culpado. A gente fica fazendo esse jogo da culpa. Gente, uma coisa muito simples, uma prática para a sua vida. Esse jogo da culpa nunca ajudou ninguém e nunca vai ajudar ninguém. Não adianta entender quem tem a culpa. Não vai mudar nada. Para de fazer o jogo da culpa. Reconheça seus erros, se você realmente errou. E se não, ok, vamos adiante. E aí vem o ponto. Isso aqui é bem importante de dizer. Estava quase esquecendo, perdão. Tem Provérbios 22:6 que diz assim, ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Esse provérbio, ele diz, muitas pessoas acham que isso aqui é uma fórmula matemática.
Se eu ensinar os meus filhos o caminho de Deus, eles não vão se desviar de Deus. Mas isso aqui não é uma fórmula mágica. Provérbios não é um livro de promessas, é um livro de sabedoria. Compara, por exemplo, com Provérbios 10:4. Diz assim, o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Espera aí, só vamos comparar aqui. Esse provérbio aqui, de baixo, ele está realmente dizendo que todas as pessoas dedicadas vão ficar ricas? É uma promessa? Não. Você conhece pessoas dedicadas que não ficaram ricas? Sim ou não? Sim. Então, ele é um livro de sabedoria, não de promessa. O que ele está querendo dizer é, se você quer prosperar na sua vida financeira, o melhor caminho é você ser uma pessoa disposta. Porque se você for preguiçoso, aí mesmo que vai tudo para baixo. Mas não é uma garantia, é uma orientação. O melhor caminho para a sua vida, um caminho de sabedoria para a sua vida, você ser uma pessoa disposta. Da mesma forma o de cima, isso não é uma promessa dizendo, se você ensinar os seus filhos, se você levar eles no domingo, no Kids, eles nunca vão se desviar de Deus, não tem chance disso acontecer, não é uma promessa. Está dizendo, se você ensinar os seus filhos a Bíblia, a orarem, a serem discípulos de Jesus, se você trazer no Kids, as chances deles seguirem a Jesus são muito maiores. Você precisa fazer isso. É seu papel de pai, é seu papel de mãe. Mas eles ainda vão ter a escolha deles. Assim como você teve a sua. E eles poderão escolher não seguir a Jesus. Mas tomara que escolham seguir, de todo o coração. O melhor caminho, o caminho de sabedoria, é a gente ensinar da melhor forma que a gente pode. Mas não é uma promessa. Esse livro eu recomendo bastante, Pais Fracos e Deus Forte. Ele fala assim, estamos preocupados com os pais que carregam em seus ombros todo o peso da salvação e felicidade dos seus filhos ao longo da vida. Guarda isso. Você não tem carregado nos seus ombros o peso da felicidade e da salvação dos seus filhos. E aí ele continua, nós não fomos feitos para levar a responsabilidade final pela alma de ninguém, nem a nossa própria, nem a de nossos filhos. Somente o bom pastor é forte o suficiente para carregar uma alma. Esse é o trabalho dele, não nosso. Se isso está te pesando, quem sabe hoje seja o momento de você deixar esse peso em quem realmente pode. Bom, mas deixa eu contar um negócio para vocês. O Jacó enganou o seu irmão, azedou o clima da família e foi embora para não ser morto. E aí olha só o que acontece. Ele está indo embora da sua família. Ele vai passar 20 anos longe dos seus pais, numa época que não tinha comunicação. Você já imaginou isso? Você ficar 20 anos sem ver o seu filho porque ele está saindo fugido. Nos dias de hoje, sabe o que mais ou menos seria isso? Seria mais ou menos assim, seu filho fez uma dívida com um traficante e está saindo da cidade para não morrer. Seria mais ou menos essa situação que eles estão vivendo. Imagina, só imagina, como é que está o coração desse pai e dessa mãe. Só imagina. Consegue imaginar? E aí o Jacó vai indo, fugindo. E na primeira noite que ele para, ele dorme ao relento. E aí ele tem um sonho. E nesse sonho, sabe o que aparece? Deus. Deus aparece nesse sonho. E sabe o que Deus fala para ele? Eu vou ler só a parte final. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E aqui está a promessa. Aqui está o alívio para o nosso coração. Guarda isso. Mesmo que os nossos filhos fizerem coisas erradas, mesmo que eles se distanciarem de Deus, Deus não se distanciará deles. Mesmo que os nossos filhos optarem de uma forma muito triste por caminhos que não são o caminho do Senhor Jesus, Deus continuará andando com eles. Mesmo que os nossos filhos façam muitas coisas erradas e quem sabe acabem numa situação muito dramática, espero que nunca aconteça, mas mesmo que aconteça, de eles se distanciarem de nós, saírem, fugirem, cortarem relações com a gente, Deus continuará buscando a eles.
Às vezes a gente tem a ideia de que Deus só cuida da gente quando a gente faz as coisas certas, mas não é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que Deus cuida de nós, anda conosco mesmo quando nós erramos, por isso que se chama graça, amor imerecido. Claro que se nós andamos no caminho do Senhor, nós nos machucaremos muito menos e viveremos com muita sabedoria, por isso eu espero que os meus filhos andem nesse caminho. Mas o que eu quero dizer é que mesmo que os nossos filhos nos tirem do carro da vida deles, Deus continuará lá dentro. E é isso que Isaac e a sua esposa Rebeca experimentam. Deus está cuidando dos nossos filhos, do nosso filho. E acontece. Jacó passa por maus bocados, ele é enganado, mas chega um momento em que ele se arrepende e volta para pedir perdão para o seu irmão. E sabe o que é lindo dessa história, que eu acho que é muito bonito? Presta atenção nisso. Quando Jacó saiu, o pai dele já era idoso. Lembra disso, que já estava a ponto de morrer? Jacó fica 20 anos fora, e quando ele volta, o pai ainda está vivo. Eu não sei se era um daqueles idosos que ficam falando que vão morrer, por causa disso parece que nunca morrem, sabe? Tem umas coisas assim, né? Às vezes tem alguns que usam isso de estratégia, acho que Deus é do contra, né? Se eu ficar dizendo que eu vou morrer, Ele não me leva. Eu acho que tem gente que pensa assim. Mas sabe o que eu vejo nessa história? Um Deus bondoso, que deu alguns anos a mais para o Isaac, para que ele pudesse ver o seu filho voltando. E o Isaac ainda pôde ver o seu filho voltando transformado. E a Bíblia faz questão de dizer em Gênesis 35, que quando Isaac finalmente falece, avançado em anos, ele foi sepultado pelos seus 2 filhos juntos. Que lindo. Espera aí, Jorge, você está querendo me dizer que apesar do Isaac ter errado como pai, a Rebeca como mãe, apesar de Jacó, o filho, ter feito escolhas terríveis, apesar da situação ter saído do controle, Deus continuou andando com eles? Sim. Continuou cuidando do filho rebelde? Sim. E um dia conduziu esse filho rebelde para voltar? Sim. E Isaac pôde ver tudo isso. Então, apesar de seus pais erros como pai, Isaac vive tempo suficiente para ver o retorno de seu filho. Mesmo os nossos filhos tendo pais e mães imperfeitos, eles continuarão sendo acompanhados por um pai perfeito. E aqui, de novo, essa mensagem ela é um movimento, é um convite para você. Reconhecer a sua insuficiência. Reconhecer que a gente tem bem menos controle do que a gente gostaria de ter. Também na vida dos nossos filhos. E é justamente nesse reconhecer a nossa insuficiência que nós encontramos leveza. Você não é responsável pelas escolhas do seu marido, da sua esposa, dos seus amigos, dos seus pais, dos seus empregados, do seu sócio. Você não é. Você não pode carregar o peso nos seus ombros da felicidade e salvação dos seus filhos. Não pode. Isso não é um peso para você carregar. Sabe, dentro de nós existe talvez um dos sentimentos mais profundos, é que a gente quer ser o nosso próprio Salvador. E a gente também quer ser o Salvador dos nossos filhos. Mas essa mensagem é para você perceber que o único Salvador dos nossos filhos é Jesus Cristo. Não você. Não eu. Essa mensagem é para você perceber que o único Salvador do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus amigos, daquele colega de trabalho que está passando por uma crise e você está preocupado com ele, o Salvador não é você, é Jesus. E eu queria fazer um último comentário. No Novo Testamento, Jesus também fala de um pai rebelde, Jesus também fala de um filho rebelde, que quebra a relação com o pai.
No Novo Testamento, Jesus também fala de um pai que espera ansiosamente por muito tempo o retorno do seu filho, na parábola do filho pródigo. Lembram disso? E nessa parábola, Jesus está falando que o pai é Deus e o filho somos nós. Se a gente olha um pouco para além da história de Isaac e Jacó, a gente percebe que nós somos Jacó. Nós andamos distantes de Deus. Nós queremos viver a vida do nosso próprio jeito. O pecado, em primeiro lugar, não é fazer coisas erradas, é viver longe de Deus. É desejar uma existência autônoma sem Ele. É querer dar conta do recado sozinhos. O pecado é uma quebra de relação. E assim como Isaac esperou o seu filho, Deus nos espera. E assim como Isaac faria tudo para ter seu filho de volta, a gente aprende na história do filho pródigo que Jesus deu tudo para nos ter de volta. E acho que a parte mais importante dessa mensagem é: se você quer viver com essa leveza, de não se cobrar em ser um pai ou uma mãe perfeita, de não se cobrar em ser o salvador dos outros, você precisa conhecer o Pai que é verdadeiramente perfeito, Deus. Você precisa voltar para casa, se render a esse Jesus, deixar que Ele entre na sua vida, no seu coração, perdoe os teus pecados e te conduza para uma nova vida, muito mais leve. Deixa eu dizer isso com todas as palavras. Não existe leveza sem Jesus. E se sua vida está muito pesada, talvez você precise de mais Jesus nela, porque foi Ele quem falou: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei, eu os darei descanso. Queria te convidar para avaliar a sua vida. Avalie. Tenho me cobrado demais na área da paternidade, maternidade, relacionamentos? Tenho achado que as escolhas dos outros são responsabilidade minha? Tenho trazido para a minha vida, para a minha casa, responsabilidades que não são minhas? Estou tentando ser pai dos meus pais? Tenho tentado controlar a vida dos meus filhos? 2, me sinto responsável pelas escolhas das outras pessoas? Decida parar de fazer o jogo da culpa. Esse jogo nunca ajudou nada. Pare de fazer o jogo da culpa, seja em ti mesmo ou em outra pessoa. Decida entregar as pessoas que ama a Deus continuamente nas tuas orações. Vocês sabem que esse ano a Laura está indo e voltando sozinha da escola. E eu sou uma pessoa que gosta de ter os filhos bem nas asas, assim, sabe? Eu estou orando todo dia: Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, porque eu sei que eles vão ter que sair, eles têm que sair. Entregue todo dia as pessoas que você ama nas mãos de Deus. Talvez elas não estejam sob os teus cuidados, mas estão sob desse Deus. Entrega. Faça dos teus filhos, dos teus pais, das pessoas que você ama, uma pauta fixa nas tuas orações. Decida voltar para casa para viver com o único Pai perfeito. Se você ainda não vive com esse Jesus, se você tem vivido longe, se você não vive sob a autoridade dele, se você não recebeu ele como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso. É hora de se arrepender e crer. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, a gente quer entregar no teu cuidado as pessoas que a gente ama. Dói tanto ver pessoas que nós nos importamos fazendo escolhas erradas. Dói demais. Mas Senhor, tu passas por isso todo dia com a gente. Todo dia. Nos dá, Senhor, da tua força, do teu amor, da tua leveza. Dói muito quando as pessoas que nós amamos não querem estar perto de nós. Mas às vezes tu também passas isso com a gente, Senhor. Senhor, nos ajuda a percebermos que nós não somos o nosso Salvador. Que nós não somos o Salvador dos nossos filhos, nem de ninguém.
Tu és. Nos ajuda, Senhor, a vivermos nessa leveza. Nos ajuda, Senhor, a entregarmos diariamente aqueles que amamos a Ti. De uma forma bem especial, se nós ainda não vivemos contigo, Senhor, que hoje nós possamos voltar para a Tua casa. Que hoje a gente possa tomar uma firme decisão de nos arrependermos do nosso pecado e vivermos contigo. Em Teu nome. Amém. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!